Nosso Senhor nos leva hoje para um lugar muito desconfortável, mas que nós precisamos visitar. Queridos irmãos, muitas vezes nós aprendemos durante a nossa vida que uma vida feliz significa uma vida que só tem coisas boas acontecendo. E nós fugimos e nós não nos preparamos para os desafios, para os problemas, para os fracassos, para as lágrimas, para os sofrimentos. E nós temos aqui um grande problema porque eles vão nos encontrar cedo ou tarde. Tem três coisas que sempre vão passar pela nossa vida, assim como a cruz atravessa a vida de Jesus Cristo. Sempre vai passar na nossa vida o sofrimento, a morte e o mal. Nós sempre vamos lidar com isso, ou dentro de nós, ou fora de nós. E ouso dizer que lutar contra esses três inimigos dentro de nós é ainda pior do que lutar fora de nós. Porque quando nós lutamos contra o mal, contra a morte e contra o sofrimento que está fora de nós, nós encontramos um culpado. Nós costumamos eleger alguém para responsabilizar. Mas quando nós encontramos essa luta dentro de nós, lutar contra o mal que é meu, lutar contra o mal que se levantou na minha vida, porque nós não somos só feitos de coisas boas, fomos criados por Deus muito bons, mas nós fomos corrompidos ao longo de nossa vida, nós nos deixamos corromper e fomos corrompidos, por isso que nós precisamos lutar. E vocês sabem que luta causa sofrimento, vocês sabem que luta altera o nosso estado de consciência. Luta nos faz olhar as coisas de outra maneira. Quando você vê uma pessoa que está ali com um semblante pesado, com um semblante cansado, com um semblante sofrido, geralmente é uma pessoa que está lutando. E nós não temos outra escolha. A batalha já está aí. Eu preciso escolher se eu vou lutar ou se eu vou me deixar vencer. E não achem que eu estou dizendo isso com facilidade, porque assim como vocês, eu também sou da mesma espécie, nós somos humanos. E como seres humanos, nós vamos ter que enfrentar na nossa vida este caminho. A gente começa, na filosofia, a entender o que é a dualidade. Mas a dualidade, ela é uma corrupção, a dualidade é uma oposição daquilo que Deus fez. Porque Deus não fez as coisas para serem duais, para serem opostas. Deus fez as coisas para que fossem complementares. Dia e noite não são opostos, eles são diferentes. E o dia entrega para a noite e a noite entrega depois para outro dia. Homem e mulher não são opostos, são complementares, são forças diferentes. Assim as coisas que Deus fez, quando estão em paz, elas se juntam para que haja uma só força, para que haja um só dinamis. Mas quando dentro de nós as coisas estão desordenadas, aí começam as oposições, aí começam as oscilações. E quando a gente começa a oscilar, aquilo que devia construir junto, começa a entrar em oposição. E isso, meus irmãos, pode acontecer na nossa vida, nas três camadas da nossa existência. Isso pode acontecer no nosso corpo. Há pessoas que o corpo está completamente desordenado. E a pessoa não consegue porque a química do corpo está mal, porque a biologia está ruim, porque aquilo que é concreto em você está ruim, você não consegue cumprir sua vocação. Às vezes é na nossa mente, às vezes é na nossa consciência, às vezes é na nossa psique que está a desordem. E ali começa a oposição. E essa oposição vem através de sentimentos, de pensamentos, de memórias que estão opostas. E isso é uma doença que é capaz de paralisar uma pessoa. Não deixem de acreditar nas doenças que são psíquicas. Elas realmente são muito fortes. Há pessoas que estão lutando para sair delas e não conseguem. Mas existe ainda um adoecimento pior, existe uma luta pior, que é na alma, que é quando a pessoa não consegue deixar Deus ser Deus, que é quando a pessoa coloca no lugar de Deus outras coisas.
Como é que eu sei, padre, que eu estou colocando no lugar de Deus alguma criatura? Quando você vive algum apego ou dependência. Todo tipo de apego, todo tipo de dependência, todo tipo de vício, todo tipo de adicção, todo tipo de elemento que te causa profundo sofrimento, é porque na tua alma o lugar que era para ser de Deus não está sendo ocupado por Ele. Eu sei que esse evangelho parece ser simples, mas é um evangelho tão complicado, porque São Marcos não queria chocar os seus leitores. São Marcos não queria deixar a igreja desanimada. E vocês que são pai e mãe, vocês que trabalham aconselhando pessoas assim como eu, vocês sabem que nós temos que dizer a verdade de um modo caridoso. Ninguém deve jogar a verdade para o outro, agora te vira aí. Não. Eu devo ter caridade na hora que eu vou corrigir. Eu devo ter caridade, eu devo ter amor, porque eu não quero perder aquela pessoa. Pensemos juntos. Por que eu vou corrigir alguém? Porque eu não quero perder essa pessoa. Porque essa pessoa é importante para mim. Mas às vezes, na hora de corrigir, você acaba agindo com tanta grosseria, porque você está movido por raiva ou por ressentimento, que você acaba perdendo a pessoa e a ocasião. Então, se você convive com alguém que é grosseiro, dá um cutucão agora, discretamente, viu? Para não identificar, para não dar briga aqui na igreja. Mas, queridos filhos, São Marcos está começando por aí. E ele, quando diz isso, ele cria um cenário. Qual é o cenário que Jesus viveu e que ele está escrevendo para nós? Ele diz que Jesus estava saindo de Cafarnaum, onde Jesus foi rejeitado, onde Jesus foi expulso também, e Jesus foi acolhido na casa de Simão. Jesus não foi acolhido pela instituição dos judeus lá de Cafarnaum. Jesus não foi acolhido lá pela sinagoga. Jesus foi acolhido em casa. Jesus foi acolhido dentro da família. E aqui, meus irmãos, eu vou fazer uma leitura espiritual desse fato. Muitas vezes, no mundo, Deus não tem espaço. Inclusive, isso foi até institucionalizado. O que é o renascimento, o que é o iluminismo? Tira Deus, coloca o homem no lugar. É o que nós vivemos. É o mundo de hoje, é marcado por isso. Então, às vezes, nós não encontramos Deus nas instituições, na sociedade. Mas existe um lugar onde Deus continua habitando quando é acolhido. Qual é esse lugar? A nossa família. Simão acolheu Jesus em Cafarnaum, que era a cidade dele. E o que acontece quando a gente acolhe Deus? O que acontece quando a gente acolhe uma pessoa? Essa pessoa se revela, essa pessoa dá o seu melhor. Quando você acolhe alguém, quando você se coloca em postura de acolhimento para alguém, e essa pessoa é uma pessoa boa, essa pessoa vai te fazer bem. Quando você acolhe Deus, Deus vai te fazer bem, Deus vai ser Deus na sua vida. Jesus então era muito bem acolhido ali em Cafarnaum, mas ele sabia que precisava ir a Nazaré. Por quê? Porque a missão de Jesus não é ficar confortável. Nossa missão não significa conforto. Nossa missão não significa prazer e bem-estar. Muitas vezes nós seremos desestabilizados. Muitas vezes nós seremos remexidos naquilo que mais dói em nós. Vocês sabem aquele armário que você nunca abre para arrumar? Uma hora você vai ter que mexer nele. Aí está cheio de rato, de tudo que é no mundo. Você não pode fugir de organizar a sua vida. Você não pode fugir de abrir essas portas mais difíceis da sua vida. Jesus Cristo estava confortável em Cafarnaum. Jesus não era mais rejeitado em Cafarnaum. Mas ele sabe que às vezes o conforto também nos torna pequenos. O excesso de conforto, a ausência de desafios. E eu digo isso, Senhor, mas não mande mais não, já está bom. Se o Senhor quiser mandar, mande. Nosso Senhor sabe que nós gostamos de ficar confortáveis. Nós não acordamos dizendo, Senhor, manda problema. Ninguém acorda dizendo isso. Mas vocês lembram do que eu comecei a dizer na pregação? Sempre na nossa vida, essas coisas vão atravessar. E por que eu estou dizendo isso? Olhem o verbo que eu estou usando. Atravessar. Elas iniciam,
se colocam diante de nós e depois passam. Porque se nossa vida fosse só de sofrimento, nenhum de nós conseguiria suportar. Por isso, meus irmãos, se o sofrimento está atravessando na sua vida, é Deus dizendo para você: filho, vamos sair do conforto um pouquinho, para você poder subir o degrau seguinte? Vamos sair desse lugar que você ficou, que eu sei que é bom para você, você gosta, mas o próximo é ainda melhor. Vem comigo, confia em mim. E a gente só atravessa pela fé. Por que nós estamos na igreja agora, e aqui não é um auditório, não é uma aula, é uma missa? Porque nós acreditamos que tem coisas que só Deus consegue nos ensinar. Há coisas que só Deus consegue nos dizer. Tem uma parte da nossa vida que só Deus consegue encaixar as peças que estão desencaixadas. Tem coisas na nossa vida que só Deus consegue reordenar, e é o que Deus deseja fazer hoje. Se você está com um sofrimento na alma, se você está com um sofrimento na sua consciência, é porque tem coisa que está fora do lugar. Jesus Cristo pensou: Pai, aqui eu vou romantizar, Pai, eu estou tão bem em Cafarnaum, inclusive o lugar se chama Vila da Consolação, Pedro me acolhe tão bem, a sogra dele estava doente, o Senhor curou através de mim, agora é uma festa essa casa, por que eu tenho que sair? Porque aquilo que é bom deve sempre ser espalhado, deve sempre ser disseminado, deve sempre ir além. E o pai diz: você precisa ir para a sua terra onde você cresceu, Nazaré. Você precisa evangelizar, você precisa falar de mim também onde você nasceu. E quando Jesus chega ali, eu quero aqui que vocês pensem comigo, a alegria de Jesus em reencontrar os seus. Nazaré ficava entre 3 cidades, aqui eu sei que há alguns teólogos, então eu vou sempre trabalhando em 2 frequências. Nazaré ficava entre Cafarnaum, cerca de 50 quilômetros, e outra cidade que era uma cidade pagã chamada Séforis. E essa região era uma região onde circulava muita gente. Então as notícias sobre o ministério de Jesus estavam circulando por ali. E essas notícias chegaram a Nazaré antes de Jesus. E o povo de Nazaré começou a ficar admirado. Quem é? Que poder é esse que ele tem? Nós conhecemos a família dele. Como é que ele agora apresenta-se como o Messias, como um grande profeta, como um grande rabi? Porque antes Jesus estava apenas fazendo os seus sinais, os seus milagres. Agora Jesus está ensinando com autoridade. Jesus está assumindo o seu lugar de rabino. Jesus está assumindo o seu lugar de mestre. Porque é isso que ele é. Jesus não é só um remédio para nós. Jesus não é só uma pessoa que vai me curar. Ah, eu estou mal, Jesus me ajuda. Jesus não é só isso. Isso é reduzir Deus. Jesus também é o meu mestre. O que é que um mestre faz? O mestre nos dá os elementos para que construamos a nossa vida. É um mestre que faz isso. É um mestre que vai dizer para você: está faltando isso, isso e isso, constrói. Eu te dou os elementos para você construir. Eu tenho autoridade sobre a tua vida espiritual. É isso que Jesus faz comigo, todos os dias que eu vou pregar. Ele vai me dando o material para eu construir minha vida. E nessa hora, meus irmãos, quando Jesus está caminhando para Nazaré, e o nome Nazaré significa terra dos consagrados. Então Jesus queria encontrar ali gente que já cresceu junto de Deus. Jesus queria encontrar ali gente preparada. Por quê? Primeiro, porque eu conhecia. E segundo, porque era uma região de pessoas da terra de Jesus, pessoas já do judaísmo. Então Jesus pensou: eu não vou encontrar dificuldade em Nazaré. Vai dar tudo certo. E quando Jesus chega e começa a ensinar, porque o ensino de Jesus é desafiante. Qual é o ensino de Jesus? O que ele deseja ensinar que foi a causa da rejeição? O que ele ensinou que provocou rejeição a ele? O que Jesus quer ensinar é, primeiro, no meio das dificuldades eu estou.
Nós queremos que Deus tire as nossas dificuldades. Eu peço tanto isso para Deus. Senhor, não deixe eu passar por isso. Senhor, não deixa que isso aconteça. Senhor, não permite que isso aconteça. Mas às vezes o Senhor permite. E quando acontece, o que é que eu preciso pedir a Ele? Atravessa comigo, porque eu não aguento. Caminha comigo, porque eu não tenho mais força. É nessa hora que o Senhor está nos ensinando através da sua caminhada a Nazaré. Quando Ele chega em Nazaré e acha que tudo vai dar certo, acha que tudo vai caminhar como Ele imaginou, Jesus também é rejeitado. O que é que São Marcos deseja nos ensinar? Que a nossa vida aqui na terra vai ser sempre marcada por esses contrastes. O que é que vai ter amanhã, Padre, segunda-feira para mim? Lutas e vitórias. Não vai ter só vitória e nem vai ter só luta. Serão lutas e vitórias. É o que o Evangelho hoje, esse é o ensino. E a segunda camada do ensino de Jesus, qual é? É Ele dizendo para nós que Deus se manifesta nesta concretude humana. Deus se manifesta no meio de nós, mas eu preciso ter olhos de fé para entender. Eu preciso ter olhos de fé para compreender a ação de Deus, porque muitas vezes a ação de Deus é simples. Muitas vezes a ação de Deus não é abrir o mar vermelho, é enxugar sua lágrima. Muitas vezes a ação de Deus não é dizer eu vou curar o seu câncer, mas é dizer eu vou te trazer para o céu comigo. Muitas vezes a ação de Deus não é dizer para você tudo vai dar certo, mas é dizer eu vou atravessar contigo. A ação de Deus revela quem Ele é. Jesus Cristo estava se revelando em Nazaré. Ele estava mostrando quem Ele era. Ele não é apenas o filho do carpinteiro. Essa é a sua identidade na concretude humana. Não sei se estou sendo claro, porque aqui é um campo que vai entre a filosofia e a teologia. Jesus está revelando aqui para nós, talvez a coisa mais difícil: enxergue Deus nas coisas simples. Nós às vezes não fazemos isso. Isso é até um conselho que está no livro do Eclesiástico. O Eclesiástico, que é um livro de catequese para jovens, dá 3 conselhos para nós. Primeiro conselho: vive um dia de cada vez. Aí o pessoal fica impressionado quando vem um neurocientista e diz: não se prenda ao passado, nem se prenda ao futuro. Está lá no Eclesiástico já. Vive um dia de cada vez. Ah, padre, eu estou tão pesado, eu estou tão angustiado, porque ontem eu cometi um erro. Você tem poder sobre ontem? Você pode voltar ao passado e resolver alguma coisa? Então deixe o passado passar. Se vão sair coisas da sua vida junto com esse passado, permita. Se vão sair pessoas da sua vida junto com esse passado, permita. Não prenda pessoas ao seu lado. Permita. Padre, só em o senhor falar isso, já está doendo o meu coração. É porque você está apegado. Permita que o passado passe. Viver um dia de cada vez. Não se prenda ao futuro. O que é que vai acontecer amanhã? O que é que eu devo fazer pelo dia de amanhã? Nada. Você deve viver o agora, o hoje. É o hoje que está nas suas mãos, não o amanhã. Então nem fique ansioso e nem fique depressivo. E nosso Senhor nos ensina, chegando em Cafarnaum, o segundo conselho do Eclesiástico, que é: busque alegria nas coisas simples. Se Jesus não fosse uma pessoa segura de si, se Jesus não fosse uma pessoa amadurecida, educada pela sua mãe, pelo seu pai adotivo, se Jesus não fosse alguém preparado, com certeza Jesus teria parado em Nazaré. Com certeza Jesus teria parado a sua missão ali, diante daquela rejeição que ele sofreu. Porque rejeição, para algumas pessoas, também dói.
Há pessoas que encaram rejeição e sentem raiva, há pessoas que encaram rejeição e sentem vazio, e há pessoas que encaram rejeição e sentem dor. Se Jesus fosse alguém não preparado, despreparado para o que ele estava fazendo, Jesus teria parado. E aqui eu quero falar para todos nós que estamos na igreja, que estamos na família, que estamos convivendo com outras pessoas: não paralise sua vida por causa dos outros. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado não nos darão o melhor delas, porque muitas vezes elas estão quebradas. Então não fique esperando. Os meus aconselhados lembram do que eu digo sempre: não adianta se sentar embaixo de um pé de manga e esperar cair um caju. Tem gente que passa a vida inteira debaixo de uma mangueira esperando cair um caju. Não fique esperando das pessoas. Jesus Cristo foi rejeitado ali, por quê? Por duas razões que eu já expliquei, vou agora só reforçar. Primeiro, porque o seu ensino é um ensino exigente. Jesus é exigente, vocês sabem. Jesus não aceita metade de nós. Jesus não aceita que nós estejamos aqui e acolá. Jesus quer de nós o todo, a integralidade. Ele é exigente. Ele não quer metade da sua família, não quer metade do seu coração. Jesus quer tudo, porque Ele também dá tudo. E a segunda coisa que vai causar escândalo em Nazaré é porque Jesus mostra a simplicidade de Deus. Um homem que sua, um homem que tem dentes, um homem que tem aspecto humano, mas que na verdade é Deus. Se eu não olho para Jesus com os olhos da fé, eu não consigo enxergar que ali é Deus. Se eu olho para Jesus apenas com a minha humanidade, eu não consigo enxergar a divindade dele. Por isso que eu estou tratando desse assunto, porque nosso Senhor está dizendo: a fé, ela vai sempre exigir de você. A fé vai sempre te fazer ir para frente e para o alto. A fé não vai te deixar paralisar, mesmo diante das rejeições. Nosso Senhor nos apresenta hoje nesse Evangelho exatamente essa verdade: meu ensino é difícil e eu não vou mudar. Quem estiver comigo, vai caminhar comigo. Segundo, Deus vai sempre agir do jeito dele, porque Ele é Deus, é Ele que é o absoluto, não sou eu. Diante de Deus eu preciso me curvar, diante de Deus eu preciso reconhecer a minha contingência, diante de Deus eu preciso reconhecer a minha pequenez. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ficar de igual para igual com Deus. Assim como Adão e Eva fizeram lá no Éden, eles queriam estar de igual para igual. Não, é Deus que me eleva, mas eu sempre preciso reconhecer a minha finitude. Sabe quando é que você vai vencer o obstáculo que se levantou na sua vida? Quando você reconhecer que ele é maior que você. Enquanto você ficar, eu posso, eu vou, eu sei, eu consigo, apoiado na sua humanidade, você não vai conseguir receber o auxílio de Deus. Nós estamos aqui por isso. As pessoas acham que nós que somos de igreja somos soberbos. Não, nós não somos soberbos, não. Até podemos ser, mas no nosso pecado pessoal. Mas nós não estamos aqui por soberba, nós estamos aqui por carência. Nós estamos aqui porque nós dependemos desse Deus. Existe uma imagem tão bonita que os rabinos apresentam, que é a seguinte: como é que a gente caminha atrás de um mestre? Na hora que ele põe um pé, você caminha. Na hora que ele tira o pé, você coloca o seu pé na pegada que ele deixou. Porque dessa maneira você não vai cometer erros. Você não vai enfrentar o fracasso. Jesus Cristo em Cafarnaum enfrenta o fracasso humano. Jesus enfrenta ali a rejeição. Jesus enfrenta ali a decepção. Eles caíram. A palavra que São Marcos usa é essa: eles passaram da admiração ao escândalo. Vamos preparar para cantar. Podemos cantar ou Tua Ternura, pode ser? Ou então Vivo de Misericórdia, tá certo? O que vocês acharem melhor.
Queridos filhos, agora é com vocês, viu? Os músicos já ficaram para lá. Queridos filhos, o Senhor nos apresenta hoje, concluindo aqui a nossa pregação, que nós vamos ter que lidar com esses fracassos, porque Ele também teve que enfrentá-los. E diante deles, nós temos que ter força espiritual. Muitas vezes a gente quer enfrentar as coisas somente com a nossa força humana. E se vocês me permitirem, eu estava estudando esse texto, talvez desses últimos 2 anos, foi o texto que mais exigiu de mim, porque esse texto é Jesus perguntando, você tem fé ou você não tem? Aqui é Jesus dizendo, você vai ficar com os de Nazaré ou você vai comigo? Você está aqui por conveniência ou você está aqui porque você sabe que eu sou o pão da vida? Porque você sabe que eu vou te dar a vida eterna? Essa é a pergunta. De que lado nós estamos? São Marcos é o evangelista do confronto. São Marcos é o evangelista da oposição. E ele está dizendo, Jesus tem inimigos. E um desses inimigos que são apresentados, que é apresentado hoje, é a nossa visão sem fé. Quando a gente olha as coisas sem fé, nós paramos na concretude. E a concretude, a materialidade, são coisas pesadas. Vocês já imaginaram a nossa vida sem esperança? Vocês já imaginaram a nossa vida sem fé? Tem gente que vive assim. Eu não conseguiria. Porque é a fé que me faz colocar o pé nas pegadas de Jesus. E eu guardei o que eu achei mais bonito para o final. Jesus não pôde realizar ali milagres. E ele diz uma sentença: um profeta só não é recebido na sua própria pátria. O que é que o Senhor está dizendo com isso? Vou agora tentar ajudá-los e também me ajudar. O Senhor está dizendo, deixe Deus ser Deus. Dê espaço para Deus agir. Não façam como a sinagoga de Nazaré, que não deixou Deus ser Deus, que não deixou Jesus ser Ele mesmo. Ficaram olhando para Jesus com os aspectos da concretude e não conseguiram enxergar que Jesus é mais do que os olhos apresentam. Queridos filhos, René Descartes, não sou nem eu não, ele vai dizer, os sentidos são enganadores. Quando a gente olha as coisas na concretude, a gente não enxerga o que é de verdade. Quando a gente olha com olhos de fé, a gente vê ali o projeto de Deus. E Deus começa a ser Deus na nossa vida. O que é que Jesus queria fazer em Nazaré? Tudo o que ele fez em Cafarnaum. E por que não pôde fazer? Porque eles não tinham fé. Ah, padre, Deus não faz sem a pessoa ter fé? Ele faz, mas a pessoa não consegue enxergar. Ela vai atribuir os milagres de Deus a tudo, menos a Deus. Não, padre, isso aí foi psicorragia pensamental, não foi revelação. Não, padre, o mar vermelho abriu porque na hora teve uma barreira que quebrou e aí o mar desceu o nível. É assim que as pessoas pensam quando não têm fé. Quando é muito mais fácil eu dizer, Senhor, eu não sei, eu não enxergo, eu estou tentando, mas eu não enxergo. Eu estou buscando, mas eu não consigo ver. Eu estou lutando para sair desse fracasso, para sair desse peso que é minha vida, somente na concretude humana. Nós queremos nos elevar. E eu vou terminar com o que os rabinos também dizem. Eles dizem o seguinte, e São Paulo até pega isso e coloca nas cartas dele. Eles dizem o seguinte, o homem, ele é feito de terra e de céu. Tudo aquilo que em nós é terra, é pesado, é difícil, é moroso, custa, porque aquilo que é concreto tem as suas próprias leis. Mas nós não somos feitos só de terra, nós não somos feitos só de materialidade, de concretude. Também em nós existe o quê? O céu. E o céu vai sempre nos conduzindo para o alto.
Deixe o céu que está em você expandir dentro da sua alma. Deixe o céu que está em você trazer leveza para o peso da sua vida. Nossa vida é pesada, de todos nós. Eu estava esses dias estudando sobre isso, como os jovens estão passando por crises. Inclusive, um dos sintomas, que é o sintoma de ferir-se, é porque eles estão com uma crise interior tão grande que eles fazem aquelas feridas na própria pele para sentir a sensação da cicatrização. Olhem o que é uma crise dentro de uma pessoa. É o peso da concretude. Tem gente que acorda de manhã, tem um trabalho bom, paga as contas, vai trabalhar, mas vai pesado, porque não tem mais sentido. Não tem mais a leveza, não tem mais o céu dentro de si, e isso também pode acontecer conosco na igreja. Vocês acham que nós padres estamos isentos disso? Não. De vez em quando o maligno joga assim uma poeira na cara da gente, que se a gente não fizer como Jesus, eu sei, Senhor, que eu estou enfrentando rejeição, eu estou enfrentando sofrimento, eu estou enfrentando o peso da minha vocação, eu estou enfrentando o peso da concretude da minha existência. Quanto mais velhos, mais pesados ficamos. É interessante que com a velhice, a gente vai perdendo a água do corpo. E quando a gente perde a água do corpo, o corpo fica menos fluido, o corpo fica menos, se move com mais dificuldade. Que nós não percamos a água da palavra, que nós deixemos Deus ser Deus na nossa vida. Deus está na sua vida? Deus entrou na cidade que é a sua família? Deus está com você no seu coração? Está. Então vamos pedir a Ele agora, que da maneira ali no Evangelho que Ele não foi acolhido, que nós o acolhamos hoje aqui. Que os milagres que Ele não pôde fazer em Cafarnaum, em Nazaré, que os milagres que Ele não pôde fazer em Nazaré, Ele faça em mim, porque eu preciso. Porque eu sou uma terra que precisa de Deus. Vamos agora abaixar a nossa cabeça um instante. Já está chegando o peso da concretude, né? Está chegando a fome. E o pessoal com fome fica irritado. Mas eu queria que você rezasse comigo. Primeira coisa, se você está com a sensação, o pensamento, a percepção de que sua vida é ruim, é porque você está apegado ou preso a alguma coisa. Deixe passar. Deixe passar, seja livre. Seja livre diante das coisas da sua vida. Segunda coisa que nós vamos rezar. Se você está sofrendo por causa do olhar dos outros, se você está sofrendo porque alguém não te reconheceu, se você está sofrendo porque alguém não foi grato a você, se você está sofrendo porque alguém não te olhou como você esperava, se você está sofrendo por causa do olhar dos outros, faça como Santa Teresinha. Eu quero ser aquilo que o Senhor pensa de mim. Como Jesus fez hoje no Evangelho. Eu não vou ficar parado, Senhor. Eu não vou deixar que Nazaré acabe com a minha vocação. Eu não vou deixar que o peso dessa rejeição acabe com a minha vocação. Jesus pensou isso. E mesmo ferido, fez algumas curas impondo as mãos. O que Ele não fará quando nós apresentarmos a Ele a nossa fé. E a última coisa, vamos pedir ao Senhor a graça de sermos perseverantes na hora das batalhas. Às vezes nós desistimos, faltando tão pouco para vencer. Suporta mais um pouco.
Mantém-te de pé mais um pouco. Filho e filha, vai em frente com o Senhor, e aquilo que tu não podes fazer, coloca nas mãos dele. Faça isso agora com as suas palavras. Com as suas palavras, reze. Senhor Jesus Cristo, eu te apresento todas as batalhas da minha vida. E diante da tua humanidade, Jesus, eu não tenho medo. Eu não me escandalizo. Diante do peso da concretude da vida, eu não me escandalizo, eu não tropeço. Eu não cairei, Jesus, porque eu me apoiarei em Ti. Cantemos. Incomparável Deus, Amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do Teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. Nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou. Tua ternura me alcançou. Tua ternura me alcançou. Como não te adorar? Como não te adorar? Me entregar, corresponder ao teu amor, que feriu meu coração, e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a Ti, aquele que tudo em mim realizou. Queridos filhos, baixe sua cabeça um instante. Nós somos sim grandiosos diante de Deus. Nós temos muitas coisas boas, mas nós sabemos que muitas vezes o peso da nossa vida nos esmaga. Muitas vezes a simplicidade de Deus, por causa das nossas feridas, nos deixa confusos. Muitas vezes, Senhor, nós olhamos para a nossa vida e não enxergamos o Senhor. Muitas vezes nos sentimos sozinhos e abandonados. É o peso da concretude da nossa vida. Nossa vida não é de sonho, Jesus. A realidade sempre vai se impondo. Mas nós caminhamos de uma graça para outra, de uma misericórdia para outra. Nós estamos agora vivos, Senhor, por misericórdia, por graça. E vamos caminhar de uma graça para outra. Peça ao Senhor alegria no meio do sofrimento. Peça isso a Ele com as suas palavras. Que eu tenha a alegria, Jesus, que vem de vós. Que nada me separe de mim e que nada me separe de Ti, Jesus. Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. Solte a voz. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor Que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a Ti, aquele que tudo em mim
coração, eu te pergunto: você tem dado o melhor da sua vida para as pessoas que estão ao teu lado e que te amam? Você tem ofertado o melhor de si? Você tem colocado sua vida nas mãos do Senhor para que você seja um presente para as pessoas? Jesus foi a Nazaré não por carência, mas porque Ele queria dar o melhor de si para o povo da sua família. Se você foi rejeitado, se você foi ferido, peça a Deus a graça de continuar oferecendo o melhor de si. Nós que estamos na música, muitas vezes também temos que arrancar da nossa alma emoções que nós não estamos vivendo. Nós às vezes temos que cantar, às vezes bonito, como a nossa irmã está cantando, mas dentro de nós a nossa vontade é de desmoronar. Que nós possamos também pedir a Deus que caminhemos de pegada em pegada, de misericórdia em misericórdia. Quero amar-te mais, quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. juntos o teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração E me ergueu com seu perdão. todo louvor a Deus, só a ti, aquele que tudo em mim realizou. Se você veio com alguém que você ama, fique em pé junto com essa pessoa. Já estão em pé, né? É dizendo assim, Padre, acabe, né? Que tá na hora. Em pé, que você diga para a pessoa que está ao seu lado que você ama muito. Diga: eu quero ser um pedaço do céu para você. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, Naqueles que tu amas. quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, Corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim. Vocês, não posso mais reter em mim. Cante para Jesus. Não posso mais reter em mim todo esse amor. Senhor Jesus Cristo, muitas vezes são pesos colocados sobre os nossos ombros. Muitas vezes, Senhor, são pesos que nós mesmos colocamos sobre nós. Aqueles que comungaram, ao voltar para o seu lugar, voltem em paz, em silêncio. Os que não puderam comungar, comunguem espiritualmente para não perder este momento santo. Vamos nos preparar, se pudermos cantar, ou cantemos Serei Tudo, ou então A Casa é Sua. Senhor Jesus Cristo, tira de nós todos esses pesos. Tira de nós, Senhor Jesus Cristo, toda a dificuldade de caminhar.
Nós entendemos, Senhor, que hoje Nazaré poderia ter marcado tua vida para sempre, te acolhendo. Eles, Senhor Jesus, que te conheciam desde criança, poderiam dar um testemunho sobre ti, poderiam dizer: nós conhecemos Jesus, mas eles não te conheceram, Senhor. Nós hoje aqui estamos diante de algo semelhante. Quando olhamos, Senhor Jesus, a Eucaristia, quando olhamos, Senhor, a tua carne santíssima, escondida sob a espécie do pão, quando olhamos teu sangue santíssimo, escondido sob a espécie do vinho, o Senhor nos pergunta: você crê ou não crê? E eu te digo: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. A Eucaristia me salva. A Eucaristia me levanta do túmulo, me faz ressuscitar todos os dias. Por isso, Jesus, eu quero te receber, Senhor. Eu quero te acolher na minha casa, que é pobre, que é humilde, que é pequena, que é suja, mas é tudo que eu tenho, Senhor, e eu não vou ficar pesado por causa disso. Eu não vou sofrer por causa do peso da minha concretude, porque o Senhor carrega a minha humanidade junto com a vossa. Obrigado, Jesus. E aquilo que nós não podemos expressar em palavras, em razoabilidade, nós vamos, através da linguagem da canção, te dizer com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, que o Senhor é a melhor parte da nossa vida. Obrigado, Jesus.